aí pessoal, aqui é o professor Anderson mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à matéria e nós vamos ver o capítulo 17. No capítulo 17 ele fala sobre pirâmides, tá? É uma continuação do que a gente já havia visto nas aulas anteriores. Então ele vai falar sobre pirâmides regular e o octaedro regular, tá? Então pirâmides regular e o octaedro regular são casos específicos quando a gente trabalha com pirâmides. E aí é meio que a gente vai chegar a um consenso que para essas pirâmides em si, para essas figuras que nós temos aqui nesse módulo, a gente tem aí fórmulas específicas em alguns casos para dizer diretamente como a gente acha tanto a área quanto o volume dessas pirâmides que nós vamos calcular. Então, quando a gente trabalha com pirâmides regular e principalmente com octaedro, a gente tem aí uma ideia que essas figuras elas vão ser simplesmente calculadas por conta da sua regularidade. E isso ajuda bastante. Para aqueles que não lembram, regular, né, uma figura regular, é quando ela possui medidas iguais, medidas congruentes. Tá? Por exemplo, uma figura plana regular que nós temos é o triângulo equilátero ou o quadrado. Por quê? Porque vai possuir justamente lados congruentes e ângulos congruentes também. Então, quando a gente está trabalhando sobre figuras regulares, a gente tem aí certas medidas, vamos adotar certos aspectos que vão ser só adotados em figuras regulares. Então, facilita em alguns casos a nossa vida. Então, a primeira figura que nós temos regular é a pirâmide triangular regular. O que é essa pirâmide triangular regular? Triangular, tá? Ela vem em relação à base da nossa pirâmide. Então, quando ela fala que a pirâmide é triangular, significa que a base é um triângulo. E ele fala triangular regular, significa então que a base é um triângulo regular, ou seja, a base é justamente um triângulo equilátero. Aqui a gente pode observar, ele diz no enunciado aqui, né, diz nessa apresentação, que a base é um triângulo equilátero. Tá? Então a base dessa figura vai ser justamente um triângulo equilátero. Então, ó, a gente tem a figura aqui. A figura, né, é uma pirâmide, porque não possui duas bases. Está vendo que as faces são triângulos. Tem um vértice que converge todas as faces, né, todas as arestas das faces laterais. E aí, então, eu tenho que isso aqui é uma pirâmide. A gente pode ver que a base da nossa pirâmide aqui, ela é um triângulo. Então, a gente pode observar aqui que esta base aqui de baixo, ela é justamente um triângulo, tá? Então, essa base ABC, ela é um triângulo. Então, a gente tem que é uma pirâmide triangular. E está falando que esse triângulo é um triângulo equilátero. Logo, essa pirâmide ela passa a ser uma pirâmide triangular regular. E aí, o que a gente tem? Ele fala aqui justamente da altura, esse VO, né? Que é a altura, preste atenção que a altura é somente a altura da pirâmide, tá? Esse VO é a altura da pirâmide. Então, esse segmento VO é somente a altura da pirâmide. O O é o baricentro, tá? É o centro de equilíbrio do triângulo equilátero. Aí que está a questão. Ele fala que ABC, AB, BC e AC são iguais. Aqui está dizendo isso, eles são iguais. Por quê? Porque é um triângulo equilátero, tá? Se fosse diferente, né, não seria um triângulo equilátero. E AB, AC e BC são justamente as arestas da base. VA, VB e VC, essas arestas do triângulo, elas são arestas, tá? Que não necessariamente vão ser iguais às arestas da base. Então, ele diz aqui, ó, numa pirâmide triangular regular, não necessariamente a aresta da base vai ser igual às arestas laterais, tá? Então, a gente pode observar aqui que as arestas não necessariamente vão ser iguais. E aí, como a gente já viu, a gente pode calcular a altura da face lateral. Só que essa altura da face lateral, ela só é dada através desse triângulo aqui, ó, que nós temos aqui dentro. Esse triângulo nós temos aqui dentro, tá?
que é um triângulo que faz com a altura e o apótema da nossa base, a gente tem também a possibilidade de calcular o apótema, que chama o apótema da pirâmide. Só que esse apótema da pirâmide nada mais é que justamente a altura do triângulo da face, tá? Então, o apótema da nossa pirâmide é nada mais nada menos que a altura do triângulo da face lateral. E aí a gente pode ver que a gente consegue calcular, tá, a altura, né? A gente botando ali o A, né? Botando, especificando as arestas como A, né? Da área lateral e A como a área da base. A gente pode aqui calcular tanto a altura quanto o apótema. Altura não, mas sim o apótema e principalmente a área. Então a gente pode ver aqui, ó, que eu falei, ela só é possível porque essa pirâmide é uma pirâmide regular. Se eu não tivesse esse triângulo equilátero na base, eu não conseguiria calcular com tanta facilidade aqui, por exemplo, nós temos o apótema da base. Para esse caso aqui, só nesse caso em específico, a gente consegue calcular que o apótema da base é a raiz de 3 dividido por 6, tá? Então, só cheguei a essa conclusão porque o apótema da base... Desculpa, só cheguei a essa conclusão que a base, na verdade, é um triângulo equilátero. Então, eu consigo calcular o apótema da base. Com o apótema da base, eu consigo calcular a área também da minha base. Tá? Então, essa aqui é a área da minha base. Então, gente, a gente consegue chegar a essas conclusões. Aqui embaixo, ele está aplicando Pitágoras justamente para poder calcular o apótema da face lateral, né? A altura da face lateral, o apótema da pirâmide. Então, esse triângulo aqui que eu falei para vocês mais cedo é um triângulo equilátero. Então, para vocês calcularem qualquer uma das 3 dimensões, claro, sendo que você tenha 2 delas, você consegue achar a terceira. Então, se eu tiver a altura, por exemplo, e o apótema da base, que eu já calculei aqui, eu consigo achar o apótema da pirâmide, essa altura da face lateral. Como? Como é que eu acho isso? Vou achar isso, claro, através de, novamente, Pitágoras. Basicamente, trabalhar com pirâmide, a gente vai cair em muitos casos que a gente utiliza Pitágoras, tá? E de resto, a gente vai simplesmente tentando adaptar ao nosso conhecimento que a gente tem anteriormente. Então, ó, dando prosseguimento, nós temos aqui as áreas laterais, tá? Claro, eu já calculei ali, eu sei a área da base, já calculei o apótema da minha pirâmide. E aí eu posso chegar, então, à área lateral, tá? Que é a multiplicação desse Azinho aqui. Esse A é justamente o valor da aresta da minha base. E esse AP aqui é justamente o valor da minha apótema da pirâmide, tá? Essa apótema aqui, que é justamente essa altura, né, da minha face lateral, que é um triângulo. Então, essa altura da minha face lateral é o APzinho ali, que é o apótema da pirâmide. E aí eu consigo calcular a face lateral. Lembre-se sempre que a gente tem que multiplicar por 3, ó, presta atenção aqui, ó, essa multiplicação por 3, ela é necessária porque a nossa base é um triângulo, então eu vou ter 3 triângulos na face lateral, então tem que multiplicar por 3. Diferente se fosse um quadrado, a gente teria que multiplicar por 4, porque seriam 4 arestas na base, eu teria 4 triângulos, então, em volta, né, na face lateral dessa pirâmide. Mas como aqui é triângulo, a gente segue multiplicando por 3. O volume não, desculpa, a área total é a área da base mais a área lateral, a gente já calculou a área da base, já calculou a área lateral. E o volume, tá, continua o mesmo da pirâmide, é 1/3 a área da base vezes a altura. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. A gente tem aqui um exemplo que fala um triângulo, uma pirâmide triangular regular tem 6 centímetros de altura e o apótema da base mede 4. Então ele pede para calcular o volume dessa pirâmide. Só que para calcular o volume,
eu preciso calcular a área da base. E aí, então, a única coisa que eu tenho da base, na verdade, é o apótema dela, esse ABzinho aqui. AB, que é o apótema da base. A gente sabe que é 4. E aí, para calcular, para a gente chegar à área, né, dessa base, a gente precisa calcular as arestas da minha base. Então, o que a gente vai ter que fazer? Se a gente sabe que a área da base é igual a 4, a gente pode calcular, né? A gente viu lá que a área da aresta pode ser calculada como sendo a aresta da minha base, né? Vezes raiz de 3 dividido por 6. É isso justamente que a gente está fazendo aqui, tá? Calculando aqui, fazendo a aresta, a gente chega que essa aresta vale 8 raiz de 3. Então, eu já tenho a aresta e posso calcular, então, a área da base, certo? Então, a área da base, como é um triângulo equilátero, vai ser a aresta elevado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E o que eu preciso é da altura, mas ele já deu a altura. A altura está dada aqui, ó. A altura vale 6 centímetros. Então, como ele já deu a altura, eu só preciso, então, calcular a área da base. Está aqui, calculada a área da base. Tá? Vou elevar ao quadrado, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho resolvido essa expressão inteira aqui, né? Já que eu substituí a área da base, já que eu substituí a altura, e eu sei que vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, justamente o meu volume, eu chego aqui a um volume 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, ó, isso aqui é um exemplo do que nós vimos ali, tá? Aplicando diretamente, só é possível, novamente falando, só é possível porque a gente tem que essas figuras são regulares. Então, eu posso aplicar todo esse tratamento matemático porque elas são regulares, porque a área da base é um triângulo equilátero. Um outro caso particular, nesse aqui, é ainda mais específico ainda, a gente tem um tetraedro regular. O que é? O tetraedro regular, nesse caso aqui, ele tem que as arestas da face vão ser congruentes à aresta da base. Então, essa figura toda tem a mesma dimensão em relação às suas arestas. E aí fica um pouco mais fácil a gente calcular. Por quê? Porque para a gente calcular a área total, basta a gente calcular a elevado ao quadrado raiz de 3. Tá? Então, para calcular a área total, já que essa figura é toda regular, as arestas são congruentes com a face e também com a face lateral, né? A área da base com a face lateral. Como elas são congruentes, simplesmente eu posso aplicar. Vai servir para outros? Não, só para o tetraedro regular. E como é que calcula a altura do tetraedro regular? Eu posso calcular a altura do tetraedro regular, né? Utilizando uma fórmula também. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai se comportar sempre do mesmo jeito, porque é regular. Uma figura regular é uma figura monótona, ela não tem muita variedade em cima dela. Por quê? Porque, independente de qual seja o tamanho das suas arestas, as fórmulas aplicadas a ela sempre vai ser a mesma e sempre vai chegar ao mesmo resultado, tá? Então, nós podemos aplicar a ela sempre fórmulas para chegar ao mesmo resultado. Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa que nós já havíamos feito anteriormente na outra pirâmide. A gente pode calcular, só que nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar, tá, o apótema da pirâmide. Aqui seria mais fácil usar a aresta, tá? E a altura com esse resto daqui, retirando, né, essa altura da base, a altura da face. Se eu retirar, da face da base, né? Se eu retirar o apótema, eu tenho justamente esse outro comprimento aqui. Logo, eu tenho um triângulo equilátero do qual eu posso novamente aplicar Pitágoras, né? A gente pode ver aqui aplicado Pitágoras aqui. E a gente chega, então, que a altura desse tetraedro é a raiz de 6 divididos por 3. Tá? Então, se vocês
né? Para quem gosta de decorar, beleza. Se vocês decoraram, chega lá na hora e joga essa fórmula. Se vocês não decoraram, vocês podem chegar a esse resultado fazendo justamente, né, a separação dos elementos ali e sempre vai chegar, quase sempre, né? Chega ao teorema de Pitágoras e aí vocês resolvem e conseguem chegar a essa formulazinha aqui, se por acaso vocês não lembrarem. Para quem decora, eu não sou muito fã, vocês podem decorar que essas fórmulas vão ser imutáveis, elas sempre vão chegar prontas, né? Você vai ver o tetraedro e ela vai chegar pronta para você e é só aplicar. O volume do tetraedro também é específico, então a gente pode ver aqui que ela tem esse padrão também, tá? E a gente pode, então, calcular o volume como sendo A elevado ao cubo raiz de 2 dividido por 12. Qualquer tetraedro, qualquer que seja o valor da aresta, da face e da base, né, das faces laterais e da base, já que as faces laterais e as bases são os mesmos, vocês aplicam essa fórmula e sempre vão chegar o volume daquele tetraedro, independente do tamanho da aresta. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Justamente falando sobre isso, e aqui fica bem claro porque esse tetraedro está embutido dentro de um cubo. Então, as arestas desse tetraedro vão ser diagonais da face do cubo e todas elas vão ter a mesma medida. E aí você pode então tirar por conclusão que essas arestas são congruentes, logo é um tetraedro, e se eu calcular a diagonal, né, desse cubo, eu tenho justamente então as medidas das minhas arestas do tetraedro. Aqui no exemplo, se eu não me engano, ele já dá, né? Não dá. Ele fala que as arestas do cubo valem 12, mas é possível calcular através de Pitágoras. Aqui chega a medida das diagonais, que também é a medida das arestas do tetraedro. E aí é possível calcular então o volume aplicando a fórmula A ao cubo raiz de 2 dividido por 12 e eu consigo calcular o volume, que é 8/3. Então, basicamente, eu tinha um tetraedro dentro de um cubo, consegui extrair o valor da aresta desse tetraedro e o resto foi só aplicar na fórmula. Bem, e a pirâmide quadrangular regular? A pirâmide quadrangular regular significa, então, tirando a ideia que a gente viu na pirâmide triangular regular, a gente tem a ideia, então, que essa pirâmide ela vai ter na base um quadrângulo, algo quadrangular, um quadrilátero. Só que esse quadrilátero ele tem que ser regular. E o quadrilátero regular que nós conhecemos é o quadrado. É o único que possui arestas, né, os lados congruentes e também os ângulos congruentes. Então, se eu tenho os 4 lados iguais e tenho os 4 ângulos iguais, essa figura é uma figura quadrangular e ela é regular porque ela possui tudo igual. Similarmente à triangular, nós temos a altura. Nós temos o apótema da nossa pirâmide e nós temos também o apótema da nossa base. Novamente, nós podemos aplicar aqui e observar que o apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face lateral. E aí a gente tem algumas conclusões, tá? E para resumir bem, a gente tem aqui que para calcular a área lateral, a área total e também calcular o volume, tá? A gente tem essas 3 formulazinhas aqui. A área da base eu nem preciso falar, já que ela é um quadrado, né? Vocês sabem calcular a área de um quadrado, né? Então, a gente consegue chegar à área lateral, a área total e a área do volume através dessa ideia de ela ser uma figura regular. Continuando, nós temos também uma pirâmide hexagonal regular. Hexagonal, a base é um hexágono. Também podemos formar aqui os apótemas da pirâmide, apótema da base, e também temos a altura. Então, tudo isso, todos esses elementos estão aqui também, tá? E aí nós podemos, né, aqui ele dá um exemplo de algo escrito, por isso que dá esse Rzinho e esse Rzão aqui, mas não necessariamente você precisa trabalhar com isso.
Em certos casos, vocês vão ter que utilizar a figura inscrita ou a circunscrita, dependendo do que foi dado no enunciado da questão. Mas também a gente pode chegar ao cálculo aí das bases, né? E o cálculo das áreas e também o cálculo do volume. A área da base sempre vai ser algo, né, que vai variar conforme a aresta, então vai ser 6a elevado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E as áreas lateral, a área total e o volume também vão estar fixados aqui. Então é sempre, né, fácil aplicar se você decorar a fórmula, se você lembrar a fórmula, você utiliza esse raciocínio, joga isso na fórmula e aplica. Se não lembrar, é possível que vocês deduzam a fórmula, sempre ali tendo a ideia que o apótema da pirâmide é também a altura da face lateral, e aí vocês podem prosseguir, né, na resolução e chegar aí uma conclusão para a fórmula, né? Ou até mesmo, se vocês já utilizarem os valores, vocês já chegam na resolução final sem precisar da fórmula, né? Em vez de usar o A, você usa o valor que foi dado, e aí você chega na resolução sem precisar utilizar aí, então, fórmula nenhuma. Só lembrando, né? E aplicando relativamente às áreas, as teoremas de Pitágoras, né? Os cálculos em si, e vocês conseguem chegar a uma solução sem problema nenhum. Vocês podem ver que quase sempre é Pitágoras. E por fim, a gente tem um octaedro regular. O octaedro regular, ele é e não é uma pirâmide, né? Alguns chamam ele de bipirâmide quadrada. Por quê? Na verdade, se vocês repararem, ele é uma fusão. Se a gente pegar aqui e cortar esse bem no meio aqui, esse nosso octaedro, nós temos duas pirâmides. Então, se a gente cortar no meio esse octaedro, nós temos sempre duas pirâmides escritas nessa figura. Então, ó, ela também tem suas particularidades, tá? Porque, na verdade, ela é um octaedro, na verdade, ela é uma pirâmide quadrangular, tá? Irregular, porque todas as arestas vão ser iguais, tá? O que a gente viu lá no tetraedro, a gente tem aqui no octaedro, que as arestas da base e as arestas da face vão ser iguais, tá? A medida delas vão ser todas iguais, e a gente pode, então, utilizar do raciocínio aí para poder continuar calculando as áreas, os volumes. Então, basicamente, é isso que a gente tem, tá? A gente tem figuras regulares, do qual elas são particulares dentro da pirâmide, e aí a gente pode utilizar as fórmulas para calcular. Se vocês me perguntarem, professor, mas sempre vou precisar das fórmulas? Não. Como eu falei, vocês sempre podem chegar ao resultado sem as fórmulas, sendo que vocês têm que ter a ideia de como as fórmulas são formadas. Então, gente, a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.